saúdo a todos vocês com uma excelente tarde, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando com você é a Bispa Marnilza Ramos. E hoje eu quero refletir um pouquinho com vocês sobre situações sem saída. Às vezes nós estamos em determinadas situações onde nos sentimos impotentes, nos sentimos sem controle. Às vezes nós almejamos uma promessa, observamos essa promessa de longe. É como se nós quiséssemos chegar a algum outro lugar, mas nós não temos como chegar. Às vezes não sabemos como chegar. E só nos resta a fé. Acreditar na palavra daquele que de fato nos amou de uma forma incondicional. Acreditar naquele sublime que resolveu nos envolver, nos incluir em seus planos. E numa sociedade onde somos valorizados por aquilo que podemos oferecer, há um ser supremo que nos olha de forma diferente, que conhece a nossa estrutura, que nos teceu no seio de nossa mãe e que nem mesmo na nossa inutilidade deixou de acreditar em nós. Ele acreditou em nós, Ele investiu em nós, Ele deixou palavras para nós, Ele deixou promessas para nós, promessas que nós podemos acreditar. E em muitos momentos nós nos sentimos dentro de provações, dentro de situações difíceis e tentamos de todas as formas chegar do outro lado, mas sabemos que precisamos da ajuda de Deus. Em Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 2, diz assim: meus irmãos, conte com toda alegria quando cair em diversas tentações, sabendo disto que a prova da vossa fé opera paciência. No entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar em coisa alguma. Esses textos, eles nos mostram que as tribulações são parte normal da vida cristã. De fato, as situações aflitivas são dadas a discípulos fiéis. Neste contexto, nós também lemos em 2 Timóteo 3,12, assim: e também todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Quando nós estudamos a tradição de sabedoria judaica, ela afirma que as tentações mostravam a fidelidade da pessoa. Quando eu falo aqui em tentações, eu estou falando em provações, eu estou falando em situações difíceis. E quando o Tiago fala que nós temos que nos alegrar nas provações, ele sugere uma esperança escatológica. Isso é referente aos últimos dias. Uma esperança de livramento das provações. A alegria com que o cristão suporta as tentações no presente é sinal de que ele tem esperança de alívio no futuro. E a prova da nossa fé, ela vai operar a paciência. É o motivo da alegria. A perseverança é a capacidade de resistir a níveis crescentes de provação ou sofrimento. E quando a gente fala de paciência, de contemplar uma promessa, de querer chegar em um outro lugar, mas precisar esperar a providência do Senhor, porque em muitos momentos a nossa força ela é pequena e a gente quer chegar, mas a gente não sabe como chegar. Quando o Tiago fala de paciência, ele sugere que não é aceitável que o discípulo permaneça por muito tempo num estado de imaturidade, num estado de imperfeição. E sendo assim, queridos, nós podemos ter fé. Eu sei que você tem uma promessa, que você tem uma esperança, eu sei que você tem desejos, eu sei que você tem sonhos. A palavra do Senhor diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo dos seus corações. Mas eu sei que na vida, como Jesus disse, nós passamos por aflições, mas nós não podemos perder o ânimo, porque Jesus não perdeu o ânimo. Ele diz que nós devemos ter bom ânimo. Quando nós lemos em 1 Coríntios 10:13, diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação,
dará também o escape, para que a possais suportar. Em outra versão diz assim: Deus não permitirá que vocês sejam tentados acima do que vocês possam suportar, mas também com a tentação fará um caminho para escapar. E existem momentos que a gente pensa: como que Deus vai fazer um caminho nessa situação? Como que o Senhor vai nos levar ao outro lado? E diante de dois extremos, eu quero te dizer nesta hora que o Senhor, Ele vai te trazer o escape. E nem sempre o escape ele vai vir como uma expressão boa. Às vezes o escape pode vir com uma aparência não muito bonita, mas é um escape. Independente da pressão que vem sobre nós, é um escape. A palavra do Senhor nos diz que Deus falou para Noé, em um momento onde talvez ele não soubesse o que fazer, porque a humanidade estava perdida em seus prazeres, perdida em suas maldades. Deus chega para Noé e dá um escape para ele, mas o escape também precisaria que ele agisse, que ele tomasse uma atitude. E Deus fala para Noé: você vai construir uma arca. E a arca não era simples de ser construída, queridos. A arca tinha 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Era semelhante a um navio médio de carga atual, mas era um escape. E Noé precisava se esforçar para crer, se esforçar para tomar a atitude certa, se esforçar para convencer a sua família de que aquele era o melhor caminho. E de fato o dilúvio veio e matou muitas pessoas. Mas o escape de Noé estava lá. Ele estava guardado do mal. A palavra do Senhor também nos fala sobre o povo de Israel. Aconteceram momentos bem difíceis e desesperadores. Foram 10 pragas que o Senhor liberou sobre os egípcios. Mas quando veio a última, que talvez fosse a pior, a morte dos primogênitos, o que acontece? Foi um escape para o povo de Israel. Porque a partir daquele momento, talvez, que trouxe terror sobre eles, eles puderam acreditar na boa, na agradável provisão do Senhor. E eles se prepararam. E eles estavam com os cajados nas mãos, com os mantimentos, com as joias. E eles escaparam daquele momento. Eles escaparam do Egito. Eles foram rumo à terra prometida. Então, diante também daquela pressão que eles viveram ali, onde na sua frente estava o mar e por trás estava Faraó com todos os seus exércitos. Naquele momento ali, eles precisaram elevar as suas fés além da situação. E a fé de Moisés, ao estender aquele cajado que fez com que aquele mar se abrisse, naquele momento também foi um escape. Para Agar, o escape foi o choro do menino. Ela estava em um deserto, não sabia o que fazer. Mas a palavra do Senhor diz que Deus ouviu o choro do menino. E a partir daquele momento, as promessas do Senhor foram liberadas. E o Senhor conseguiu transportar Agar de um lugar para o outro. Para Daniel, foi a pressão de ter que interpretar um sonho. Imagine você preso na Babilônia, ter que interpretar um sonho que você não sabe qual é. Mas Daniel, ele acreditou em um Deus que revelava o oculto e o escondido. E ele interpreta o sonho de Nabucodonosor. O Senhor se revela a ele, o Senhor revela o sonho, o Senhor dá livramento. Então, naquele momento, para Daniel, o desespero entre a vida e a morte o levou além. E ele escapou da morte. Morte que estava sendo liberada sobre todos os sábios da Babilônia. Mas Daniel precisou escapar. E o escape veio através de uma fé sobrenatural. Para José, que foi vendido como escravo, esse foi o escape dele. Anos depois, aquele menino que foi jogado na cisterna, aquele menino
que foi levado como escravo, foi vendido como escravo, aquele menino que foi parar na casa de Potifar. Esse menino se torna um governador e ele escapa da fome. O Egito escapa porque ele abençoou o Egito e a sua família também escapa da miséria por causa dele. Então não parecia ser muito bom, mas para Deus ele estava fazendo um caminho para que José chegasse do outro lado. Quando nós lemos a história também de José e Maria, a palavra do Senhor diz que Herodes queria matar todas as crianças abaixo de 2 anos, com o intuito também de matar o menino Jesus. Mas o anjo do Senhor aparece para José e fala para ele que ele deveria fugir para o Egito. E naquele lugar ele estaria guardado. E por meio desta ação, a promessa foi guardada. Neste caso, para José e Maria, o escape foi a fuga. Para Cristo, foi a cruz. A dor daquela cruz foi ele ter se esvaziado de si mesmo, se despojado da sua glória e ter sido obediente até a morte e morte de cruz. E quando ele morre, depois de 3 dias ele ressuscita. Foi quando houve um transporte do desprezado e amaldiçoado para o reino, onde ele, ressurreto dentre os mortos, corpo glorificado, se tornou um sumo sacerdote. Então, meus irmãos, em muitos momentos a gente olha para um extremo, olha para o outro e fala: como é que eu vou chegar do outro lado? Mas eu quero te dizer nesta tarde que o Senhor ele tem escape para você. Para João na ilha de Patmos, aquele sofrimento tão grande, por quê? Porque ele estava ali. Ele tinha pregado o Evangelho, ele estava preso por causa do Evangelho, e ali diante de talvez tantas correntes, tantos maus tratos, no momento da dor, João, ele é transportado do natural para o sobrenatural e ele consegue contemplar visões do Senhor. Ele consegue ver o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele consegue ver o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele consegue ver aquele que seus pés eram como um latão reluzente, que os seus olhos eram como chamas de fogo. Ele consegue contemplar o infinito. Ele consegue ver os planos de Deus para o futuro. Ele consegue ver o que iria acontecer em todos os níveis, em todos os povos, tribos, línguas e nações. Ele consegue enxergar o que ia acontecer na terra, mas também o que iria acontecer no céu. Então, num momento como aquele, Deus manda o escape. E para você nessa tarde, eu gostaria de te perguntar nessa tarde: existe algum lugar que você não sabe como chegar? Existe alguma promessa que talvez ainda não tenha se cumprido na sua vida? E muitas vezes nós temos a tendência de nos desesperarmos, de dizer: Senhor, está tão longe essa promessa. Será quando eu vou alcançar, meu Deus? Como que vai ser? Que caminho o Senhor vai fazer para eu chegar do outro lado? Em muitos momentos nós nos preocupamos porque é humano. Somos humanos, somos pequenos. Apesar da palavra do Senhor dizer assim, que nós não deveríamos nos preocupar com muitas coisas, não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas fazer conhecidos diante de Deus a nossa petição. Quando a palavra do Senhor nos fala que se o Senhor cuida dos lírios do campo, se o Senhor cuida das aves dos céus, como o Senhor não cuidará de nós? Mas muitas vezes nós nos sentimos preocupados e dizemos: meu Deus, como eu vou fazer para chegar do outro lado? Mas a verdade, querido, é que Deus tem um caminho para você. Deus, Ele tem para mim e para a sua vida uma estrutura nova, um caminho novo. E de fato Ele quer nos levar a um lugar que as suas poderosas mãos podem criar, sim, uma situação, uma porta, e pode nos conduzir. Às vezes a nossa mente é limitada, nós não sabemos como será isso, quando será isso,
mas nós temos uma promessa. E quando nós temos uma promessa, tudo começa a mudar nas nossas vidas. Por isso, nesta tarde, eu quero te convidar a acreditar no Senhor, a acreditar nas suas promessas, a acreditar que Ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre e que Ele vai sim nos levar para o outro lado. Ele pode usar o que Ele quiser, a situação que Ele quiser, Ele pode agir como Ele quiser. Mas o importante é que você vai chegar do outro lado. Porque talvez no momento em que você menos esperar, as coisas vão começar a se movimentar. O Senhor pode usar um caminho novo e vai te fazer chegar aonde a sua esperança vai ser renovada. E eu te convido nessa tarde a orar e agradecer ao Senhor pela força que Ele tem te dado para vencer, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada por esta tarde, Senhor. Muito obrigada pela Tua presença. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor move céus, terra, mar. O Senhor se movimenta, Senhor, para fazer cumprir a Tua vontade, para fazer cumprir o Teu propósito e para nos ajudar a chegar do outro lado, Senhor. Nós cremos que Tu és um Deus de milagres, Senhor. E nós sabemos que Tu tens já o escape. Tu tens o escape. E esse escape vai chegar. Nós podemos, Senhor amado, já contemplar, Senhor, em nome de Jesus, a nossa chegada do outro lado. Tu és um Deus de promessa. Tu és um Deus de aliança. E Tu és um Deus que se movimenta. Em nome de Jesus, nós chamamos a existência sobre a nossa vida nessa tarde as promessas do Senhor. Que venham as promessas do Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero te dizer, meu querido irmão, que você vai sim experimentar o agir de Deus na sua vida. Você vai sim chegar aonde Deus quer que você chegue, independente de qualquer situação. O Senhor é poderoso para se movimentar e te levar aonde Ele quer te levar. Nada pode te prender, nada pode te segurar. E a promessa do Senhor se cumprirá na sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar nessa tarde. E eu quero liberar sobre a sua vida um pouco dessa canção que diz assim: sei, é bem assim, o medo chega e a aflição destrói a base que sustenta o coração. Sei, é bem assim, é tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a sua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje o meu Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os seus inimigos que Ele sempre esteve contigo. Eles irão olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé fortificado.
e você vai cantar do outro lado. Você vai cantar do outro lado. Você vai cantar do outro lado o hino da vitória. E você vai cantar do outro lado. Você vai cantar do outro lado. Você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. E você vai cantar do outro lado. Vocês vão chegar do outro lado, sim. Quero dizer que Deus, Ele vai trazer o escape. Não importa como vai ser, mas a promessa vai chegar. A vitória você vai receber. E você vai sim poder pisar na terra da promessa e declarar que só o Senhor é Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, aumenta a sua fé, a sua esperança. E em nome de Jesus, acredite que quando você menos esperar, você vai estar dentro da terra que o Senhor te prometeu. Você vai estar dentro da esperança que o Senhor te prometeu. Em nome, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E quando você vai entrar, você vai poder dizer: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Que Deus te abençoe. Toma posse da terra, em nome de Jesus. Uma ótima tarde para vocês. Deus te abençoe.